O reforço positivo, o reforço negativo. O reforço pode ser positivo, pode ser negativo. A punição pode ser positiva, pode ser negativa. Agora vem o pulo do gato. O positivo e o negativo aqui não está ligado com bom ou ruim, tá? Não tem essa ligação. Positivo, adiciona alguma coisa, negativo, retira alguma coisa. Entendeu? É matemática, é mais e menos, tá? O reforço positivo acrescenta um reforço, o reforço negativo retira um estímulo. A punição negativa acrescenta uma ação ali a essa criança, a punição negativa retira algo dessa criança. Combinado? Entendemos essa parte com muita tranquilidade? Vou explicar então, tá bom? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu tenho, por exemplo, um reforço positivo, algo que eu estou inserindo ali a mais para ela, tá? Meu filho vai lá, estudou muito, tirou uma boa nota, chegou em casa. Eu vou reforçar esse bom comportamento dele. Ele estudou muito, ele recebeu uma boa nota. Eu vou fazer um lanche muito gostoso, vou passar uma tarde com ele bem gostosa, a gente vai fazer alguma coisa que ele gosta muito. Eu vou dar um presente para ele, eu vou elogiar, eu vou acrescentar algo que vai estimular ele a sempre ter essa repetição desse comportamento. A cada vez mais ele ser mais estudioso. Então, vou pegar meu filho que está estudando ali no quarto, tá com uma dificuldade em matemática, tirou a tarde para estudar. O que eu vou fazer? Reforçar isso. Necessariamente eu preciso usar isso como uma recompensa? Não, mas eu posso gerar um estímulo positivo para ele nessa atmosfera que faça ele querer sempre repetir aquele ato. Então, vou dar um exemplo para vocês. Levar um lanchinho super gostoso ali na hora que ele está estudando. Ligar o ar-condicionado ali para ele estudar mais fresquinho, melhor, mais confortável, né? Colocar alguma música que ele gosta para tocar ali durante o dia. Fazer alguma coisa que ele gosta ao final do dia, não como uma recompensa, mas simplesmente uma coisa natural ali. A gente sentou para jogar um jogo, né? Isso daí traz para ele uma sensação de bem-estar associada à situação que aconteceu hoje. Ele naturalmente vai querer fazer o quê? Estudar mais, porque quando ele está estudando, você chega com um lanchinho gostoso, o ambiente é agradável, né? Ele tem ali o seu incentivo, o seu encorajamento, e naturalmente ele tem essa tendência melhor ali, tá? Mas eu posso usar também, então, como uma recompensa, Lourdes? Por exemplo, meu filho se comportou na casa da avó, onde ele sempre se comporta mal, né? Posso falar para ele, olha, meu filho, você se comportou muito bem hoje, e por isso a gente vai poder ir na sorveteria, né? A mamãe vai te levar na sorveteria porque você se comportou muito bem? Claro, pode. Mas é sempre interessante que a gente tome cuidado para não associar essas recompensas a bens materiais, né? Para criar uma criança interesseira. O nosso foco aqui é criar uma criança bem comportada, uma criança que tenha bons hábitos. E para isso, sempre gerar essa sensação natural, né? De prazer, de coisa gostosa que vem quando a gente faz aquilo que é certo, né? A criança ela vai ter essa inclinação, então, a repetir esse comportamento, porque é óbvio, a gente gosta daquilo que é gostoso, tá? Agora, eu posso ter também um reforço negativo, né? O que seria um reforço negativo? O reforço negativo é quando eu tiro algo que está causando incômodo a essa criança para reforçar aquele comportamento dela. Às vezes eu faço isso sem ter em mente que eu quero reforçar aquele comportamento. E é aí onde muitas vezes a gente acaba errando ao aplicar os reforços com a criança, tá? Então, o reforço também não é isento de perigos, porque se você não sabe usar da forma correta, você muitas vezes vai reforçar atitudes que você não gostaria de ver no seu filho, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui, então, com a minha experiência de professora, tá? A época que eu estava em sala de aula. Eu tinha um aluno que era muito mal comportado, que era um aluno muito terrível, ele era muito indisciplinado e eu sempre dava bronca nele na frente da turma, né? Brigava com ele mesmo, era pesada nas palavras ali e parecia que quanto mais eu brigava, mais ele queria, mais ele queria, mais ele queria.
Aí eu comecei a tirar esse aluno da sala, porque ele acabava atrapalhando os outros ali, me atrapalhava da aula, né? Então eu pegava aquele aluno, dava bronca nele e tirava ele da sala, né? Ó, sai daqui, você tá atrapalhando todo mundo, vaza daqui, né? Gente, esse aluno, ele sempre repetia esse comportamento, cada vez mais esse comportamento foi piorando. Por quê? Porque na verdade eu tava reforçando negativamente, não no sentido de que o meu reforço era ruim, né? Porque eu reforçava ele de duas formas, tanto positivamente quanto negativamente, tá? Quando eu fazia o quê? Adicionava uma bronca, reforço positivo, e reforço negativo, tirava ele da sala. Por que reforço? Porque eu ajudei esse comportamento a aumentar, por isso era um reforço, tá? Por que positivo? Porque eu estava inserindo algo ali para ele. Por que negativo? Porque eu estava retirando um incômodo para ele. Qual que era o incômodo? Assistir a minha aula. Qual que era o que ele queria, né? O que eu estava adicionando ali de positivo para ele? A atenção que ele queria. Então, é óbvio que esse comportamento ia aumentar porque ele estava recebendo aquilo que ele queria. A atenção negativa ou positiva, né? Uma atenção boa ou ruim, tanto faz, ele queria ser notado, ele queria que a turma parasse para dar risada dele e tudo mais. E no fim das contas eu tirava ele da sala, o que era ótimo para ele, porque ele ia ficar lá batendo papo, andando pelo corredor, até a monitora chamar a atenção dele e ele receber uma notificação, assinar o livro negro, blá blá blá, né? Então, era o que acontecia. A partir do momento que eu entendi que isso era um estímulo positivo para ele, ou seja, ele queria mais disso, né? Isso era um reforço para o comportamento dele, eu parei de reforçar, né? Então, eu não dava mais broncas nele na frente da turma, eu parei de reforçar aquele comportamento que eu não queria ver e comecei a aplicar o reforço, então, no comportamento que eu gostaria de ver, né? Foi aí que eu comecei a estudar os temperamentos, descobri que ele era um adolescente colérico, que pouco adiantaria eu chamar a atenção dele na turma, mas que eu deveria puxar ele para perto como um auxiliar, como alguém para me ajudar, né? E aí, gente, obviamente o comportamento dele mudou da água pro vinho, né? Porque eu parei de reforçar aquilo que eu não gostaria de ver. Então, muitas vezes, a gente vai aplicar os reforços da forma errada, porque nós, primeiro, não conhecemos a nossa criança, o que é um reforço para um pode não ser para outro, tá? O que às vezes eu tô fazendo ali para um, o outro pode interpretar como uma coisa negativa, né? Dar a bronca para ele era positivo, era um reforço, mas para outra criança dar uma bronca podia ser uma punição, né? Podia ser algo inibidor. Então eu tenho que entender como meu filho responde aquilo, né? E não só o meu filho, mas como aquele comportamento dele responde aquilo. Porque às vezes, em determinadas situações, a bronca aumenta. Em outras situações, a bronca diminui. Em algumas situações, eu recompensar ali, dando uma ida à sorveteria, aumenta. Outras vezes, diminui. Por quê? Porque eu tenho que entender a criança e saber como ela reage. Como isso bate nela, né? Como isso chega até ela, como ela interpreta. Se eu não sei isso, dificilmente eu vou saber usar os reforços ali na educação dela.